No vídeo de hoje, vamos escutar um discurso em que, embora proferido há mais de 5 décadas, em 13 de outubro de 1970, em Seul, Coreia, carrega mensagens incrivelmente reveladoras sobre a essência da nossa existência e o propósito divino. Intitulado Mudança de Linhagem de Sangue, este discurso ilumina a essência da providência divina, revela o propósito original de Deus para criar a humanidade e a tragédia da queda, que resultou na herança de uma linhagem de sangue satânica. Deus criou Adão e Eva para serem uma manifestação substancial dele na Terra, com o objetivo de estabelecer um mundo de perfeita unidade e amor onde o próprio Deus pudesse atuar diretamente através deles. No entanto, a queda, o pecado original, levou os seres humanos a herdarem uma linhagem satânica, que os afastou de Deus e os aprisionou no amor de Satanás. Isso resultou em 6.000 anos de sofrimento, onde a consciência humana se encontra em conflito. A humanidade decaída não pode por si só remover a linhagem de sangue satânico e o pecado original. Portanto, o Messias é essencial para a segurança e para restaurar a linhagem de sangue original. Jesus veio com o propósito de estabelecer essa condição de verdadeiros pais e realizar a mudança da linhagem de sangue. Mas sua missão na Terra não pôde ser completamente cumprida devido à falta de uma base sólida de fé e substância, especialmente a não união de Israel e o judaísmo com ele, e o abandono de seus discípulos. A história humana é vista como uma história de restauração onde Deus tem agido indiretamente, através de profetas, santos e sábios, para recuperar o amor e restaurar a consciência humana. A mudança de linhagem de sangue é o ponto central da salvação. Ela exige que o ser humano sejam ao amor de Deus, revertendo o curso da história em busca da família ideal original centrada em Deus. Isso é simbolizado por exemplos bíblicos como Tamar, cuja ação providencial reverteu a condição da queda no ventre, e Maria, que preparou a base vitoriosa para Jesus nascer com uma linhagem pura. O cristianismo, ao ensinar o renascimento de acordo com o que Jesus disse, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aponta para essa necessidade de uma nova semente, unida ao amor de Deus. Como a missão de Jesus não foi totalmente estabelecida na terra, resultando em sua crucificação e a impossibilidade de edificar o reino do céu na terra em seu tempo, é necessário da vinda do Messias outra vez para completar essa missão. O verdadeiro Pai descreve o seu próprio sofrimento, sacrifícios, incluindo ir para o quartel-general de Satanás na Coreia do Norte e passar pela prisão, e a luta para estabelecer uma base de indenização e vitória, que permite a oportunidade de todos receberem a bênção e serem enxertados na nova linhagem de sangue. O objetivo final é a edificação do reino do céu na terra através da união de homens e mulheres aperfeiçoados em famílias ideais, que vivam o coração e o amor original de Deus. A bênção do casamento no movimento de unificação é apresentada como a chave para essa mudança de linhagem de sangue e para a entrada na família de Deus. Então, vamos ouvir o discurso. Mudança de linhagem de sangue. Qual é o propósito definitivo da providência de Deus? É a conclusão da salvação, que significa completar a perfeição. Ninguém busca o estado incompleto nas coisas. Ao caírem, os seres humanos herdaram uma linhagem de sangue satânica. Quem é Satanás? Satanás é o inimigo do amor de Deus. Originalmente, Deus criou Adão com o objetivo de fazê-lo a manifestação substancial perfeita de Deus. Adão devia ser o corpo substancial de Deus. Somente Deus, o Criador, pode ter domínio completo sobre todas as coisas. Esse é o motivo pelo qual, a fim de se ter domínio, é necessário ter conhecimento completo. Apenas Deus conhece completamente tudo. Portanto, o domínio completo somente é possível para Deus. Até mesmo Adão é um ser criado, e é impossível para um ser criado ter domínio completo sobre a criação. Portanto, Deus fez Adão à sua imagem para que ele pudesse viver diretamente em Adão. Em outras palavras, Deus pretendia colocar Adão na posição de ressoar com Deus e queria controlar o universo diretamente através dele. Como Deus poderia atuar através da forma de Adão? Deus criou todas as coisas com formas, mas o Deus invisível não tem qualquer forma. Em termos de macro, Deus é infinitamente grande, e em termos de micro, Deus é infinitamente pequeno. As coisas materiais, não importa que tipo de forma elas possam ter, não podem receber domínio direto de Deus. Portanto, no mundo criado das coisas materiais, Deus criou o homem, que tem personalidade ou espírito, para ser o mestre. Deus deve ter domínio não apenas sobre todas as coisas terrenas, mas também sobre o infinito mundo espiritual.
Arcanjos e todos os outros seres espirituais são seres substanciais invisíveis. Uma certa forma central também é necessária a fim de ter domínio sobre o mundo substancial invisível. Então, onde estava disponível essa forma? Era apenas através de Adão que Deus poderia ter tal forma. Deste modo, através da forma de Adão e Eva, Deus planejou ter domínio sobre ambos os mundos espiritual e físico, com Adão como centro. Esse era o propósito de criação. Portanto, Deus deveria ter um relacionamento substancial com o ser substancial, Adão, a fim de ter domínio sobre todas as coisas. A perfeição de Adão representaria a perfeição da forma externa e visível de Deus. O corpo de Adão e sua personalidade ou espírito seria a semelhança de Deus, que é o centro da realidade incorpórea. Sem uma forma, Deus não poderia ter domínio sobre o mundo da forma. Com essa ideia, Deus criou Adão. O segundo objetivo de Deus era atingir a perfeita unidade entre ele mesmo e Adão. O que os une? O homem é a representação horizontal de Deus, o ser vertical. O ponto central de conexão entre eles, o qual é denominado amor, é o elo que conecta as pessoas com a eternidade. Os seres humanos que têm corpos físicos estão destinados a se unirem com Deus através de amor. E quando fazem isso, eles têm unidade com o amor infinito, desfrutando a maior felicidade. O mundo ideal ou o mundo de bondade está baseado sobre essa realidade de felicidade. Você observa este mundo sentindo total unidade com Deus. A humanidade tem ansiado pelo mundo ideal da criação, um mundo de harmonia. Este desejo está centrado no amor. Portanto, a fim de realizá-lo, você deve viver em um ambiente de amor. Você deve sentir e experimentar amor por toda a sua vida. É o propósito de Deus para o homem que ele se torne uma unidade com Deus através do amor. É através do amor que Deus e o homem podem estar unidos. Esse é o propósito de criação de Deus. Deus queria que homens e mulheres tivessem o sentimento de amor um pelo outro. Ele queria que os seres humanos cumprissem perfeitamente o propósito de criação e experimentassem amor de uma maneira livre e natural. Essa é a razão pela qual ele queria se unir com o homem centrado no amor. Entretanto, o homem tomou um curso oposto através da queda, e o ponto central para a conexão foi tomado pelo arcanjo. Como resultado, todo o universo se tornou uma massa de confusão. O ponto central, o amor, que deveria ter estado conectado com Deus, estava na realidade aprisionado por Satanás. A motivação para a conexão se tornou oposta à motivação de Deus. Portanto, no homem, o padrão da consciência e o padrão da carne estão opostos um ao outro. As pessoas estão se relacionando umas com as outras centradas no amor de Satanás, não no amor de Deus. Por essa razão, a humanidade tem sofrido por 6.000 anos bíblicos até agora a fim de ser liberada da escravidão do amor de Satanás. Deus tem sido impedido de entrar diretamente no interior da mente das pessoas para recuperar o ponto central necessário. Por isso ele teve que adotar um método indireto para penetrar na consciência humana. Por isso na história, Deus envia profetas, santos e sábios, esperando que através deles o homem decaído pudesse receber seu amor e verdade. Essa tem sido a história de restauração até agora. A providência de Deus está centrada na recuperação do amor. Seu objetivo é restaurar as pessoas cuja consciência deveria ser habitada por Deus. Isto anseia pela unidade através do amor de Deus. Deus criou a esfera da nação escolhida de Israel e através de 4.000 anos de história bíblica, ele conduziu o povo escolhido. Então ele os ensinou a esperar pelo Messias, centrados em sua fé, o judaísmo, que estava na posição de Abel para a nação de Israel. Juntos a nação e o judaísmo deviam erigir a base de fé e a base de substância. Se a unidade em nível nacional tivesse sido feita, apoiada sobre a base de fé e a base de substância, então a base para o Messias teria sido naturalmente completada. Deus sofreu demasiadamente por 4.000 anos, esperando que a base fosse estabelecida. O povo escolhido de Israel também devia buscar a base nacional. Contudo, a partir do ponto de vista do princípio, Deus teve que enviar Jesus para a terra quando o tempo havia chegado, mesmo sem a base ter sido completada. Se o judaísmo e Israel tivessem se tornado uma unidade, Jesus poderia ter assumido a posição de verdadeiros pais porque ele teria se colocado sobre a base substancial para o Messias. Sendo que ele não pôde assumir a posição de verdadeiros pais, também não pôde realizar a mudança da linhagem de sangue centrada em um novo amor. Essa é a explicação do princípio.
Então por que necessitamos de Messias? Qual é seu propósito? Ele vem para a salvação, ou seja, restaurar o ser humano à posição de filhos divinos. A fim de ser salvo, o homem deve voltar para o ponto no qual nos conectamos com Deus. Como realizamos isso? As pessoas herdaram o sangue satânico e se tornaram seres substanciais que não têm nada a ver com a linhagem de sangue de Deus. Somos completamente opostos à realidade do amor de Deus, e isto deve ser indenizado. O pecado original humano deve ser removido. A linhagem de sangue de Satanás deve ser mudada. Mas as pessoas decaídas não podem fazer isso por si mesmas. Portanto, o Messias é necessário. Quem tem que fazer o trabalho de eliminar a linhagem de sangue satânica do profundo interior do homem, a qual foi herdada através de geração após geração? Se há alguém que pode fazer isso, são os verdadeiros pais. Os verdadeiros pais devem se tornar uma unidade com o amor de Deus, estabelecer um bom padrão recíproco com Ele, e amar o mundo como se este fosse deles. Do contrário, é absolutamente impossível remover a natureza decaída e o pecado original. Portanto, pais do mal e pais de bondade têm que lutar e competir uns com os outros pelo amor. Mas o amor dos verdadeiros pais permanecerá. O amor satânico será removido do ser humano. A linhagem de sangue será mudada. Jesus queria estabelecer este padrão em seu tempo de vida. A fim de fazê-lo, ele proclamou no início de seus 3 anos de ministério público: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10-37-38. O Messias é capaz de remover o sangue satânico, mas você deve obedecê-lo e segui-lo para que ele possa fazer isso. Todos devem carregar sua própria cruz. Se você não pode realizar este padrão, não pode ser salvo. Você deve estar disposto a enfrentar a própria morte. Estabelecendo esse padrão absoluto, sua má linhagem de sangue pode ser limpa. A fim de tê-la limpa, devemos trabalhar e fazer ações, não apenas falar sobre isto ou ter sentimentos sobre isto. Devemos fazer coisas fortes, tais como jejuar e orar, e assim atravessar a fronteira entre vida e morte. A primeira batalha para Jesus foi seguir através desta fronteira, estimando o amor de Deus mais do que sua própria vida física, e estabelecendo a condição na qual ele não poderia ser acusado. Ele teve que suportar terrível perseguição na família de José e jejuar por 40 dias. Embora ainda tivesse vida e sentimento em si mesmo, o incrível curso pelo qual ele foi o conduziu à beira da morte. Ele sempre teve que manter unidade com o amor de Deus em meio dessa batalha de vida e morte. Com total determinação de não deixar nada sem realizar, Jesus suportou esse sofrimento. Ele estabeleceu vitória em seu próprio nível individual, mas seu desafio era como conectar isto com toda a história humana e como reordenar todas as situações do passado e estabelecer uma base vitoriosa, resolvendo todas as falhas do passado, com o objetivo de se colocar como Messias. Onde é feita a mudança de linhagem de sangue? No nível individual, o homem tem que seguir além da fronteira de vida e morte. O indivíduo deve seguir através de situações de vida e morte pelo benefício de Deus e da dignidade futura do homem. Isso se torna o padrão de fé. Deus criou o homem com seu ideal original de que o homem se uniria com seu amor. O homem deve ansiar pelo amor de Deus, até mesmo esquecendo de sua própria vida. A menos que você sinta o coração com esse amor, não pode cruzar a barreira da morte. Portanto, uma religião perfeita não inicia a partir da afirmação, mas a partir da negação. É da negação completa. Devemos considerar a vida em si mesma como algo de pequeno valor se queremos enfrentar Satanás. Isso é o que todos devem fazer a fim de viver uma vida de fé. Mas no caso de Jesus, não era suficiente se levantar no nível individual. Ele também teve que fazê-lo no nível da história. Para esse propósito, ele teve que seguir através de todos os cursos da história a fim de reverter a direção da história. Nenhuma base vitoriosa do passado foi oferecida a ele. A história não pôde ser restaurada apenas através de sua vida de ministério público. Por 30 anos, Jesus desenvolveu o padrão de coração público para estabelecer a base de amor centrada no coração de Deus no mundo. Ele trabalhou para restabelecer a base de amor perdida desde o tempo de Adão. Na história, o amor começou a partir de pais do mal. Por isso o curso deve ser revertido voltando para a família ideal original dos verdadeiros pais centrada em Deus.
A fim de fazer isso, Deus escolheu determinados representantes na história, nos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, para representar a história e o mundo. A história tem que se desenvolver neste curso reverso. O que significa essa história? Uma pessoa nasce através da introdução de uma semente do homem na mulher. Onde começa o caminho reverso? Está no ventre da mulher. A condição deve ser estabelecida para que a história seja revertida no ventre. Para a restauração estar completa, o ponto de início é a semente que existe no corpo de um homem. A condição a ser estabelecida é que a semente dentro de um homem deve estar unida ao amor de Deus. Sem estabelecer essa condição, a reversão completa da linhagem de sangue não pode ser estabelecida. Para a concepção de um filho puro, Deus trabalhou na história através de certas famílias. A religião deve compreender a forma de Deus. Esse é o motivo pelo qual uma religião em nível mundial deve ensinar a necessidade de renascimento. Por isso, o cristianismo se tornou uma religião mundial tanto em conceito como na realidade. Ela ensina que todos devem ser renascidos, tal como Jesus falou para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A base de ressurreição não tinha sido entendida até agora. Você deve estabelecer a condição para herdar o coração da história. Do contrário, o início e a motivação para a ressurreição não estão cumpridos. Você deve entender isso. Assim, para que a linhagem de sangue seja revertida, condições devem ser estabelecidas para que a semente que está para se tornar um futuro filho entre na medula óssea de Adão e se conecte com o amor de Deus. Do contrário, você não pode nascer como um filho renovado de Deus. Este ensinamento está baseado na Bíblia, a qual é a palavra de Deus. Os cristãos sabem que Jesus é Senhor e que Ele é a fonte de amor. Eles querem se unir com Ele e receber esse amor, mas eles não podem fazer isso simplesmente lendo a Bíblia. É somente quando eles anseiam e aguardam por Jesus que podem se tornar uma parte dele. Se eles estivessem verdadeiramente próximos de Jesus, então quando ele se sentisse triste, eles também se sentiriam tristes. As emoções ou sentimentos de um homem têm uma influência sobre a semente em sua carne. Quando um homem se sente feliz, esse sentimento de felicidade afeta sua própria semente. Da mesma forma, quando ele se sente triste, esse sentimento de tristeza afeta sua semente. Então, o que realmente significa acreditar em Jesus? Jesus é um homem. Ele era como o Adão original antes da queda. Além de tudo, Jesus é o Pai espiritual. Sem estar unido com seu Pai, você não pode ser renascido. O cristianismo é a única religião que ensina as pessoas a esperarem por Jesus e amá-lo e recepcioná-lo como uma noiva recebe seu noivo. Deveríamos querer penetrar em Jesus até mesmo na medula de seus ossos. Este ensinamento tem um profundo significado, que abrange duas dimensões. Porque todas as pessoas no mundo vieram das sementes de Adão, muitas pessoas estão ansiosas para voltarem para o Adão original. O Espírito Santo é o aspecto feminino de Deus que está nos incentivando a voltar para Jesus, o Adão não decaído. Assim, todos os cristãos devem se tornar parte da semente no corpo de Jesus a fim de se tornar seus filhos, renascidos através do Espírito Santo. Quantos cristãos têm cultivado esta fé? Eles nunca entenderam isto, e nem mesmo sonharam sobre isto. Pensou-se que apenas acreditando em Jesus incondicionalmente, alguém poderia entrar no reino do céu. Mas a partir do ponto de vista do princípio, a restauração é muito mais difícil. Mesmo que as pessoas digam que querem voltar para Jesus, elas não podem apenas idolatrá-lo, mas realmente devem se tornar parte de sua carne e medula óssea. Pense sobre quão difícil tem sido para Deus realizar isto na história. Houve muitos reinos satânicos, legiões de inimigos bloqueando Deus de realizar sua vontade. Deus não pôde derrotar toda a realidade satânica de uma vez, mas teve que fazer sacrifícios passo a passo, seguindo através de muitas lutas. Quantas pessoas têm fé ao limite de que realmente querem entrar na carne e no corpo de Jesus? Você não pode entrar no corpo de Jesus exceto através do coração e amor. Somente o amor pode nos conectar com Jesus, não a verdade ou a retidão. Antes da vida há amor. O homem nasce através do amor paternal. Sem esse amor não há nada que possa nos conectar com Deus, mas com amor isto é completamente possível. Amor vai além da história, transcendendo tempo e espaço. Por que lhes digo estas coisas tão claramente?
Este é o tempo no curso de restauração quando você tem que dar o primeiro passo na direção de um novo mundo, centrado no coração de Deus. Portanto, este é um período muito importante, não apenas o período de mudar a linhagem de sangue, mas o tempo de mudar sua vida. Você deve dar os primeiros passos na base do entendimento claro. Do contrário, você será acusado por Satanás, que dirá: "Ei, de onde você veio?" Você deve ser capaz de dizer: "Eu vim do jardim do Éden antes da queda, do próprio seio de Deus." Você deve ser capaz de dar um testemunho, dizendo: "Por mim mesmo, eu não mereço estar aqui, mas por causa da aprovação da pessoa que se levantou aqui, eu estou posicionado aqui." O edifício foi construído por um arquiteto mundialmente famoso, mas a propriedade pode ser transferida. Se você falar para Satanás dessa forma, ele terá que se render. Temos que ir para Jesus e nos conectarmos com o amor de Deus, estabelecendo a condição de união com a carne e o sangue dos verdadeiros pais. Você deve seguir o caminho de amor de Jesus e do Espírito Santo, amando e ansiando uns aos outros. Do contrário, você não pode ser renascido. O Espírito Santo está na posição de cônjuge de Jesus. O filho deve passar pelo amor dos pais espirituais a fim de receber renascimento. Somente através do caminho do amor de masculino e feminino pode haver nascimento ou renascimento. Não há qualquer dúvida disso. Para esse propósito, você deve ser movido pelo Espírito Santo para sentir grande amor e afeição por Jesus. Este é o trabalho do Espírito Santo. Jesus é o noivo, e o Espírito Santo é a noiva. Através da experiência da alegre unidade, o amor original que foi perdido pode ser recuperado e a ressurreição é experimentada. Este é um assunto muito importante. Este tem sido o propósito de Deus por todo o curso da história. Este é o motivo pelo qual Jesus carregou a cruz. Por causa da grande dificuldade da restauração, ela exigiu 6.000 anos. Do contrário, ela teria exigido somente 6 dias. O próprio homem tem procurado esta verdade para restaurar sua autoridade pessoal no mundo, baseado na autoconsciência. Do contrário, ele não poderia retornar para Deus. Vocês estão felizes de que um homem como o verdadeiro pai nasceu nesse mundo de desespero? Vocês podem pensar assim: "Mas eu não estou tão feliz. Eu sempre tenho estado lutando ao risco de minha vida." Vocês não devem esquecer isso. Coisas difíceis neste mundo geralmente podem ser realizadas, se você apenas se esforça. Mas o que eu tenho feito nunca pode ser facilmente alcançado. Isto não pode ser feito através do poder físico ou de violência. Isto deve ser feito de acordo com o princípio, o qual é uma regra rígida. É muito difícil apontar para um objetivo de restauração sem se desviar do ponto central. Restauração é até mesmo mais difícil do que a criação original do céu e da terra. Eu estabeleci a condição de indenização para uma base interna a qual vocês nem mesmo sonharam. Há uma realidade de paz agora a qual você pode alcançar sem nem mesmo estarem cientes disso. A este respeito, eu alcancei uma vitória universal sacrificando toda a minha vida. A realidade de perfeição total não pode ser alcançada sem uma condição para restaurar Eva decaída. O Espírito Santo e Jesus devem dar o renascimento centrado no amor original. Para que Jesus nascesse, Deus em sua providência preparou certa base histórica de coração. Essa providência deve envolver o ventre de uma mulher. Essa é a solução para os problemas da história que deve ser encontrada. E por isso deve haver uma luta, um confronto. Como resultado da queda, a história começou a partir deste confronto. Na família de Adão, Abel e Caim lutaram. Pela restauração, Caim estava destinado a assumir a posição do irmão mais jovem. A menos que o irmão mais velho se torne o irmão mais jovem, não pode haver qualquer separação de Satanás. Por isso deve haver uma luta pela restauração. Esaú e Jacó tiveram que lutar desta forma. Eles tiveram sucesso em estabelecer a condição adequada de subjugação, mas essa luta começou quando eles eram adultos, especificamente após eles estarem com 30 ou 40 anos de idade. Deus necessitava ainda uma vitória anterior à fase adulta. Assim, a luta teve que começar desde o interior do ventre da mãe. Se você pode entender sobre Tamar, pode entender todo o princípio. Com quem Tamar teve um relacionamento? Com seu sogro. Como um bebê nascido de tal relacionamento pôde herdar a linhagem de sangue de Israel? Realmente, a mãe do rei Salomão foi Betsabá, originalmente a esposa de Urias antes do rei Davi roubá-la. Então, como filho dessa união poderia se tornar o rei Salomão?
Betsabá estava na posição providencial de Eva no jardim do Éden, antes da queda. Davi estava na posição de Adão, e Urias estava na posição do arcanjo. O arcanjo seduziu a esposa de Adão com amor e roubou-a, fazendo-a cair. Um curso reverso é necessário a fim de indenizar isso. Portanto, uma pessoa na posição da esposa do arcanjo teve que ser restaurada para a posição de Eva. Por isso, o filho que nasceu nessa base reversa poderia nascer como um filho do amor celestial, um filho de glória. Salomão era tal filho de glória. A mulher chamada Tamar teve um relacionamento com seu sogro, Judá. De acordo com a lei daqueles dias, uma mulher que cometesse adultério seria apedrejada até a morte. O primeiro esposo de Tamar morreu, e então seu segundo esposo morreu também. Mas ela sabia que Deus amava a linhagem de sangue de seu esposo. Ela sabia que tinha que proteger e continuar essa linhagem de sangue. Para Tamar, sua dignidade pessoal não era importante. Ela estava apenas focada em preservar a linhagem de sangue amada por Deus. Sendo que ela amava essa linhagem de sangue, ela estava em uma posição providencial e era capaz de estabelecer a condição adequada de coração. Com tal coração, ela teve um relacionamento com seu sogro. 2 foram concebidos. No momento de nascer, uma mão de bebê emergiu, mas foi recolhida. Os 2 bebês lutavam, e o outro bebê realmente nasceu primeiro. Veja Gênesis 38, 27 e 30. Isto representou que o irmão mais jovem obteve a vitória sobre o irmão mais velho no ventre, mesmo antes do nascimento. O padrão de vitória obtido no ventre de Tamar foi transmitido de geração a geração através da linhagem de Israel, os descendentes que acreditavam no judaísmo. Porque eles tiveram que estabelecer uma base para o Messias em nível nacional. Porque já havia muitas nações no mundo, Deus tinha que estabelecer um padrão nacional com o qual pudesse tratar com elas. O lado de Deus tinha que estar na posição de Abel em nível nacional. Para esse propósito, Deus conduziu os israelitas e os ajudou a desenvolver sua base vitoriosa em nível nacional. Houve outra garota que considerou o significado histórico de suas ações mais importantes do que sua própria dignidade ou seu próprio ambiente social. Ela considerou a vontade de Deus como a mais elevada prioridade. Essa garota foi Maria. Maria conservou o padrão de vitória e Satanás não pôde acusá-la. Assim, na base estabelecida por Maria, Jesus foi concebido. Foi essa base vitoriosa que qualificou Jesus para nascer a partir de Deus. Sem ter vindo sobre tal base histórica, ninguém pode estar qualificado para ser o Messias. Por isso, Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Porque ele nasceu a partir dessa única linhagem de sangue vitoriosa, ele pôde ser o Filho unigênito e amado de Deus. Isto é lógico. Se você não acredita em Jesus, não pode voltar para Deus. Essa é a verdade absoluta, mas até agora, ninguém tem sido capaz de entender o verdadeiro significado disto. Há muitas religiões, mas apenas o cristianismo pode estar na posição absoluta de verdadeiro filho. Todas as outras religiões estão na posição de servos ou filhos adotados. Sendo que Jesus nasceu desta maneira, ele poderia estar em uma posição de ser acusado por Satanás? Não, ele não poderia. Portanto, tanto no céu como na terra, anjos foram mobilizados para dar as boas-vindas e atendê-lo em seu nascimento. A partir de então, o novo mundo havia começado. Internamente, em nível de religião, o judaísmo estava na posição do arcanjo, e externamente, em nível nacional, Pôncio Pilatos estava na posição de arcanjo. Se a família de Jesus tivesse o apoiado completamente, e especialmente, se João Batista o tivesse seguido, então o judaísmo teria se unido completamente com Jesus, pois João era conhecido como um profeta. Se todos eles tivessem cooperado e se o judaísmo e a nação de Israel estivessem unidos com Jesus, então influenciar Roma não teria sido um problema. Se os seguidores de Jesus tivessem sido capazes de estabelecer uma nação, eles teriam influenciado toda a civilização romana. Todo o mundo mediterrâneo teria se colocado sob a direção de Jesus. Se isso tivesse acontecido, a unificação de todo o mundo teria ocorrido. Jesus pretendia edificar o reino do céu na terra dessa forma, mas ele estava sem qualquer base para fazer isso. Como resultado, muitos sacrifícios tiveram que ser feitos durante os 2000 anos de história, e agora chegou o tempo para o Senhor do segundo advento aparecer.
O cristianismo de hoje está na posição do segundo Israel, mas ele não tem uma nação na terra. O povo judeu também teve que sofrer perseguição por 2000 anos. O povo judeu deveria ter estabelecido uma nação centrada em Deus baseada em Jesus, mas eles não o fizeram. Por isso eles foram espalhados por todo o mundo e passaram por terrível perseguição. Parte de minha missão é resgatá-los. Sendo que Jesus foi abandonado pelos 12 apóstolos, o povo judeu agora tem que alcançar vitória através da confrontação com mais de 12 nações islâmicas do mundo. Jesus nasceu na nação de Israel, mas o cristianismo não pode reivindicar qualquer nação. Deus criou a terra, mas há ao menos uma nação que seja de Deus? Não. Tudo que foi edificado pelo primeiro Israel declinou, foi espalhado e perdido. Os judeus foram espalhados e conduzidos para longe. Os cristãos também têm que ser perseguidos. Há muitas esferas políticas e culturais. Contudo, não há ninguém que unifique os valores culturais na terra. O povo cristão foi perseguido por governantes e soberanias neste mundo porque não havia nenhuma lei para protegê-los. A religião se separou da política. Originalmente, entretanto, religião e política deveriam estar unidas. A separação entre religião e política se tornou necessária a fim de proteger a religião. Agora há muitos problemas complicados para serem resolvidos. Deus quer plantar suas pegadas na terra. Não importa quão vasto seja o universo, um ponto inicial é essencial. Portanto, ele deve iniciar a partir de algum ponto. E agora é o momento para começar. Esse é o motivo pelo qual eu selecionei e abençoei os campos sagrados, onde vamos orar e fazer ofertas. Deus criou a terra através de sua autoridade absoluta. Pensemos sobre retornar à origem. Este mundo devia ser estabelecido no nome de Deus e dos verdadeiros pais. Por isso todas as coisas começavam a partir de Adão e Eva, que deveriam ser os verdadeiros pais originais e estarem unidos com Deus. Eles deviam ter autoridade sobre o arcanjo e viver para sempre em alegria. Portanto, devemos nos tornar uma unidade, centrados nos verdadeiros pais. Vocês devem se registrar como um cidadão de uma nação restaurada centrada em Deus. Mas vocês não têm tal nação. Não há nenhuma base sobre a qual vocês possam se declarar claramente contra o mundo satânico que está em seu próprio país. Vocês devem entender isso. Vocês estão destinados a serem registrados como cidadãos do céu. Essa soberania pode ser tanto grande como pequena, mas mesmo sendo grande como a América ou muito pequena, a autoridade de um voto é a mesma. Os membros da Igreja de Unificação são como os israelitas. Este é um povo escolhido sem uma nação. Portanto, eles têm que sofrer. Mas não importando que, eles devem superar e ocupar a nação original. Devemos estabelecer uma nação sob a soberania de Deus. Para esse propósito temos atravessado o curso de sofrimento. Qual é nossa esperança? Nossa esperança está em algum dia restaurar a soberania de Deus e edificar uma nação da qual possamos estar orgulhosos e nos registrarmos como cidadãos dessa nação. Quão breve podemos alcançar isto? Devemos verter tudo o que temos na realização desse propósito. Esse é o princípio. Quando nos registramos como cidadãos, queremos oferecer tudo o que temos para a nação. Nossa posição estará determinada pela ordem de registro. Aqueles que se registram primeiro estarão na posição dos primeiros antepassados. Aqueles que se registram em segundo estarão na posição dos segundos antepassados, e assim por diante. Eles virão a estabelecer a autoridade nessa nação soberana restaurada. Então, como seria um cidadão dessa nação? O povo japonês se tornaria esses cidadãos? O povo americano se tornaria esses cidadãos? Você tem que auxiliar a desenvolver a Igreja de Unificação. O Japão está designado como a nação Eva, mas o Japão não pode se tornar uma nação Eva sem fazer nada. Tudo deve se tornar unido com o espírito patriótico a fim de prosperar. Se esse tipo de base tivesse sido estabelecido no tempo de Jesus, então Jesus teria morrido? Se Jesus tivesse vindo na base que agora temos na Igreja de Unificação, ele nunca teria sido crucificado. Tragicamente, Jesus morreu uma morte miserável. A semente no interior da medula óssea de Jesus estava conectada espiritualmente com Deus e produziu salvação espiritual. Mas a partir do ponto de vista do princípio, Jesus deve vir novamente para realizar sua missão. O Messias deve absolutamente voltar de novo para este mundo.
A base do cristianismo mundial foi estabelecida para esse propósito. Deus tem trabalhado através da história e agora Ele está preparando o mundo democrático para estar na posição superior na luta contra o mundo comunista. Dentro da realidade democrática, o cristianismo se levanta na posição espiritual de segundo Israel no nível mundial. Esse é o ponto de vista do princípio. Centrando-se na base mundial do cristianismo e de outras religiões, incluindo o judaísmo, a base de Deus está sendo feita. A base cristã veio através de 3 estágios. O primeiro foi o catolicismo, mas o catolicismo não completou sua missão. Assim, o protestantismo emergiu como desenvolvimento no nível de crescimento. A partir do ponto de vista do princípio, o catolicismo está relacionado a uma fé tipo Velho Testamento, enquanto o protestantismo é uma fé tipo Novo Testamento. Assim, o protestantismo insiste na importância das palavras da verdade. Qual é o propósito central destas palavras? É apontar para o Senhor da segunda vinda. Esse é o motivo pelo qual as palavras devem ser ensinadas em uma base mundial. Mas a substância da verdade tem que estar saturada com o coração. Do contrário, ela não pode estar diante de Deus. Aqueles que ocupam a posição central dentro da tradição cristã neste tempo devem ter a verdade cristã, mas também o conteúdo de coração. Essa é a Igreja de Unificação. A fim de que a Igreja de Unificação estabeleça a base em nível mundial, ela deve ser bem recebida pelo protestantismo, que tem uma responsabilidade tipo Novo Testamento. Se o protestantismo dá as boas-vindas para a Igreja de Unificação e elas se unem, então a base é feita a partir do estágio de formação, para o estágio de crescimento e para o estágio de aperfeiçoamento. Se as igrejas cristãs se tornam unidas, isto seria como se Israel e o judaísmo tivessem se unido em um país. Assim, se o cristianismo se torna unido, os países democráticos naturalmente se tornariam unidos. Então o mundo pode se levantar na esfera de salvação. 14 anos após a Primeira Guerra Mundial, o comunismo se tornou um problema. Por que 14 anos? Se uma solução para um problema não é encontrada dentro de 14 anos, então haverá até maiores problemas e 7 anos de luta. Se você olha para uma situação política do mundo a partir do ponto de vista do princípio, é muito interessante, mas eu não falarei sobre isto em detalhes. Por mim mesmo, eu tenho a missão de estabelecer a base de unidade com o protestantismo, mas eu não pude fazer isto no passado. Ao invés, o protestantismo se opôs a mim. A história humana começou com o irmão mais velho odiando o irmão mais novo. A fim de receber o irmão mais jovem, o irmão mais velho deve confiar em Deus e conhecê-lo no sentido verdadeiro. Se você continua agarrado aos ensinamentos tradicionais com os quais foi educado, será difícil para você aceitar uma nova expressão de verdade. Eu estava colocado na posição de ser oposto pelas igrejas, por isso eu estava em uma posição como a de Jesus, que foi perseguido pelos líderes religiosos. Eu me levantei na posição de herdar a missão de Jesus e tive que seguir o caminho de luta em benefício da retidão. Durante os últimos 20 anos eu tive que lutar para indenizar a história anterior de 2000 anos. Onde eu poderia começar a pagar essa indenização? Isto não poderia ser feito na parte sul da Coreia. Era necessário ir para o norte. Ir para a Coreia do Norte significa ir para o quartel-general de Satanás. Eu tive que ir para o mundo comunista, a realidade satânica em nível mundial, preparado para morrer. Era como o cristianismo tentando penetrar e converter Roma. Após os antigos cristãos terem sido perseguidos pelos líderes do judaísmo, eles se espalharam por Roma e finalmente dominaram Roma após uma luta de 400 anos. O cristianismo estabeleceu a base horizontal para a liberdade em Roma. Da mesma forma, eu tive que ir para o norte e lá lutar contra o comunismo. Eu estabeleci uma base e trouxe muitas pessoas para a verdade. Eu tive que seguir através de muitas dificuldades, tais como a vida na prisão. Quando eu estava aprisionado, eu sabia que meus discípulos não deviam ser como os discípulos de Jesus. Eles não devem fugir de mim, não importa quão terrível fosse o governo comunista. Tinha que ser certo número de discípulos para isso ser determinado. Quando Jesus foi preso, o reino do céu na terra foi perdido. Portanto, eu tive que restaurar discípulos a partir de dentro da prisão e estabelecer a base para restaurar a missão de Jesus. A missão de Jesus não era apenas restaurar indivíduos. Originalmente, seus discípulos deveriam estabelecer suas próprias famílias, começando com os 3 apóstolos centrais. Por isso, o propósito da vinda de Jesus não era apenas conseguir discípulos individuais.
Os discípulos eram necessários a fim de indenizar as condições para a perfeição de Caim nas 3 idades, representando as 3 eras de arcanjos se opondo à providência de Deus. Jesus estava na posição de Abel. Pedro, Tiago e João estavam na posição de Caim e estavam destinados a indenizar a falha de Caim, que não obedeceu a Deus. Se aqueles 3 discípulos tivessem oferecido suas vidas junto com Jesus, então Jesus não teria que morrer e ir para o mundo espiritual tão cedo. Ele poderia ter continuado a trabalhar na terra junto com o Espírito Santo. Se isso tivesse ocorrido, então o cristianismo teria se espalhado para o mundo todo em 600 anos. Mas Jesus morreu. Se o esposo vai para o mundo espiritual, a noiva deve orar com extrema seriedade. Do contrário, ela não pode encontrar o noivo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e os discípulos tivessem se unido, então isto seria como Caim e Abel se unindo. Juntos eles dariam as boas-vindas para Deus. Eles poderiam ter estabelecido a base horizontal para Deus na terra. Jesus queria indenizar a dor de Deus, que teve muita aflição no momento em que Eva foi perdida. Jesus veio para restaurar essa situação, centrado em Maria, mas isto não foi realizado. Deus perdeu as mulheres de 3 gerações: avó, mãe e esposa. Se estas 3 gerações de mulheres não são restauradas, então não pode haver filhos que estejam verdadeiramente unidos como Caim e Abel sob os verdadeiros pais. Portanto, é necessário ter 3 mulheres nessa posição para pagar a indenização. Sem estabelecer a base horizontal da nação Eva, a restauração não é feita. Jesus teve que morrer porque essa condição não foi encontrada. O Japão também deve realizar essa condição, do contrário sua restauração não pode ser cumprida tão brevemente. 20 anos atrás, eu voltei para o sul com 3 mulheres e um jovem como discípulos. O jovem é o reverendo Won Pyo Kim. Naquele tempo eu fiz um novo início com a Igreja de Unificação. Os princípios não é algo que simplesmente estão em nossa mente. Isto deve estar baseado na prática. Eu escapei da esfera comunista e iniciei novamente, estabelecendo uma base no sul. Esse é o caminho através do qual a Igreja de Unificação começou e se desenvolveu. Sendo que Jesus foi oposto pelos líderes do judaísmo, a Igreja de Unificação teve que seguir o mesmo caminho e atingir vitória. A restauração deve reverter as falhas do passado, por isso tivemos que estabelecer uma base familiar. As igrejas cristãs estabelecidas se opuseram a nós. Eu queria estabelecer a posição Abel dentro da esfera cristã. A Igreja de Unificação é a segunda a nascer, portanto ela está na posição de Abel. Abel cresceu, e agora ele tem uma base externa com a qual pode encontrar o irmão mais velho. A Igreja de Unificação está tentando se unir com o cristianismo estabelecido e restaurar a unidade fraternal de irmãos que perdemos há 20 anos atrás. Quando o irmão mais velho e o irmão mais jovem se tornam unidos, a família deles se torna unida naturalmente. Por isso, eu sofri muito para estabelecer a base individual de Abel. Eu tenho seguido o caminho de sacrifício e sofrimento. Tendo sucesso nesse processo e salvaguardando-o, temos que vir ao ponto onde seremos reconhecidos por nossa nação. Agora, não importa quanto o cristianismo estabelecido possa se opor a nós, estamos em uma posição superior. As igrejas coreanas cristãs estabelecidas estão na posição do judaísmo de 2000 anos atrás, e elas estão se voltando em um caminho positivo. Isto simboliza os israelitas centrados no judaísmo se tornando unidos com Jesus. O governo coreano se tornou mais cooperativo do que antes. Por isso estamos estendendo nossas mãos em amizade. O movimento de unificação deve promover as atividades da vitória sobre o comunismo, Victory over Communism. A Coreia deve trabalhar nisso. A nação coreana deve ser unida ao nosso movimento desta maneira. Do contrário, não há forma para ela sobreviver. No curso de restauração eu comecei a partir da posição de servo de servos, como um mendigo na prisão. A restauração deve começar a partir da posição de mendigo ou prisioneiro. A partir da posição mais baixa e miserável temos que vir a este ponto. Até nossa posição alcançar o nível nacional, eu não aparecerei oficialmente em lugares públicos. A partir do ponto de vista do princípio, eu tive que primeiramente estabelecer a base nacional de indenização. Eu tenho que me tornar um homem de vitória, por isso, de agora em diante veremos a base horizontal em nível nacional. Essa base horizontal deve ser feita através do Japão. Essa é a fórmula do princípio. Muitos profetas e pioneiros no Japão fizeram sacrifícios no passado.
Para que propósito eles fizeram isso? É claro que isto é necessário para estabelecer uma nação na posição masculina, mas seus sacrifícios foram para estabelecer uma nação Eva. A nação Eva deve estar cheia de gratidão por estar sofrendo em benefício da nação Adão. Essa é a tarefa histórica do Japão. Quem está qualificado para mudar sua linhagem de sangue? Ninguém pode fazer isso. Você deve saber que a fim de fazer isto, eu tive que carregar a cruz do coração, uma incrível cruz. Mas agora que a base está estabelecida, você pode recebê-la sem muito sofrimento ou esforço. Vocês estão recebendo a bênção, que significa que vocês estão recebendo o caminho para a nova linhagem de sangue. Vocês estão sobre a base de milhares de anos de sofrimento de Deus, como também sobre meu próprio sofrimento. Quando você se casou, se tornou enxertado. Sendo enxertado, você veio a ter uma linhagem de sangue diferente. Isto é o que eu tenho feito até agora. Muitas pessoas nasceram no passado e já foram para o mundo espiritual. Quanta diferença existe entre aquelas pessoas e nós? Há uma vasta diferença em termos de padrão de fé, semelhante à diferença entre céu e terra. Através da bênção, foi dada para vocês a mais preciosa graça celestial, mas se a utilizam mal não há maneira para crescer. Até mesmo Satanás reivindicará uma posição mais elevada do que vocês. Satanás se tornou Satanás no estágio de crescimento. No seu caso, se vocês caírem durante o estágio de aperfeiçoamento, Satanás lhes dirá: vocês devem se tornar meus servos. Assim é como Satanás irá julgá-los. Essa é a pior situação, pois é muito séria. Seu matrimônio não é apenas o matrimônio comum deste mundo. Longe disso. Ele é muito precioso, centrado no coração de céu e terra. Vocês devem aperfeiçoar seu coração dentro de sua família, centrados no amor de Deus, e devem aperfeiçoar sua personalidade com glória e alegria. Homem aperfeiçoado e mulher aperfeiçoada devem se unir para cumprir sua responsabilidade e seu propósito. No processo de cumprir esse propósito, tudo que vocês fazem deve ser feito com gratidão. O mundo original teria sido o mundo do coração e de gratidão. Se vocês estão nessa base, não pode haver qualquer chance de falha. Aqueles entre nós que estão sobre a base de restauração são exigidos a seguir em frente para cumprir o propósito do mundo. Nos dias que virão, vocês devem experimentar os sentimentos de Deus e o coração que Deus tinha antes da criação. Vocês devem seguir em frente com gratidão rumo à realização do propósito de criação. Embora você possa sofrer, o sofrimento não é apenas para seu próprio benefício. Você receberá mais bênçãos, as quais estão secretamente acumuladas no céu, se seguir o caminho do sofrimento. Portanto, seja grato. Esposo e esposa, unidos com corações de amor, devem estabelecer sua família além de todos os níveis do passado, dedicada para a meta do futuro. Do contrário, vocês não podem entrar no eterno reino do céu onde Deus reside. Essa é a meta definitiva e o propósito de criação de Deus. Isto soa como um sonho, mas é atingível. Por isso, vocês devem me prometer que irão rumo a essa meta da família ideal. Aqueles de vocês que querem se tornar assim, levantem ambas as mãos e jurem. Agora oremos. Pai Celeste, agora compreendemos que tipo de família original o Senhor tem procurado. Também compreendemos que a partir de agora estamos destinados a trabalhar rumo a essa família ideal com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Por favor, guia-nos e abençoa-nos, para que possamos viver uma vida pura, com uma linhagem de sangue purificada, para nos tornarmos pessoas que estão abraçadas profundamente em seu eterno amor. Quando compreendemos quanto sofrimento o Senhor tem atravessado no processo da história a fim de restaurar este coração, não temos nada a dizer ao Senhor. Pai, por favor, purifique aqueles entre nós que se comprometem consigo mesmo diante do Senhor, erguendo ambas as mãos, com a determinação de que ofereceremos tudo ao Senhor. Somos realmente gratos ao Senhor pela graça e amor com o qual o Senhor tem nos protegidos e nos guiado. Agradecemos ao Senhor, Pai Celestial, por ter ensinado tão maravilhoso segredo celeste. Estamos agora na situação na qual as pessoas no mundo secular sequer podem sonhar, e não sabemos o que oferecer ao Senhor em gratidão. Pai, nós compreendemos claramente agora que devemos de todo o coração nos oferecer ao Senhor em seu altar como ofertas substanciais. Quando pensamos sobre o quanto o Senhor tem sofrido, nunca poderemos expressar totalmente nosso coração de gratidão. Também estamos verdadeiramente gratos aos nossos verdadeiros pais por ter nos dado uma bênção e graça.
Oramos que a partir de agora em diante realmente seguiremos em frente com determinação e gratidão. Por favor, nos guie e nos encoraje, para que possamos ajudar uns aos outros, sabendo que sem nossos cônjuges tendemos a falhar. Temos que proteger uns aos outros, orar uns pelos outros. Temos que verdadeiramente nos tornarmos os mais íntimos amigos, íntimos e proximamente relacionados como irmãos e irmãs, pais e filhos, para que possamos nos tornar qualificados para edificar o mundo de amor original e grande glória. Ouvimos agora sobre algo muito temeroso, que é a mudança da linhagem de sangue. É uma coisa temerosa, quando pensamos sobre quão difícil tem sido o curso de restauração. Viemos aqui totalmente ignorantes, mas temos seguido ao Senhor. Temos seguido por este caminho preenchidos com uma atitude de teimosia, pensando que toda a glória deveria pertencer a nós. Quando pensamos sobre o passado, quão tolos temos sido. Quanto mais entendemos, mais compreendemos e sentimos envergonhados por nós mesmos. Realmente não temos qualquer lugar para nos escondermos. Tudo pertence ao céu, tudo é dos verdadeiros pais. Não necessitamos de nada mais. Agora entendemos isto, por isso gostaríamos de aprofundar essa fé, e gostaríamos de nos tornar um esposo e esposa que podem ajudar um ao outro a estabelecer por toda a vida uma base de vitória, deixando uma posição segura de glória para o Senhor. Deus, por favor, lembre-se de nós e abrace nossos filhos e abrace a nós como seus eternos filhos. Sinta-nos e abrace-nos como nosso Pai. Pai, por favor, abençoa-nos e guia-nos para que possamos nos tornar um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher, e verdadeiro esposo e verdadeira esposa, e estabelecer uma base de 4 posições verdadeiramente centrada em Deus, centrada em seu amor e seu coração. Pai, compreendemos que o ponto não é como nosso cônjuge se parece fisicamente. A forma física dele ou dela não importa. O importante é como podemos estar verticalmente conectados em coração ao Senhor e como podemos estar mais próximos do Senhor. Isso é o que importa. Por isso, mesmo sem nosso entendimento, por favor, guia-nos, Pai. Ajuda-nos e guia-nos para que possamos ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros, e salvar uns aos outros e atravessar este mundo satânico do mal. Por favor, purifique ambas as nossas mãos com as quais estamos agora jurando. Por favor, purifique-nos como casais. Por favor, santifique-nos como aqueles que estão prometendo entrar no reino celestial. Não importa quanto sofrimento possa haver à frente, nunca esqueceremos quanto o Senhor tem sofrido, quantas lágrimas o Senhor derramou, e nos ajudaremos e nos confortaremos uns aos outros. Por favor, guia-nos para que possamos nos tornar verdadeiros esposo e esposa. Manteremos no mais profundo de nossa mente o que ouvimos hoje. Por favor, nos abençoe para que possamos nos tornar verdadeiros antepassados e cumprir nossa missão. Se não pudermos cumprir, teremos que passar nossa tarefa para nossos descendentes de geração a geração. Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor que nos guie e nos proteja para que possamos nos tornar verdadeiramente merecedores de servir como pioneiros da criação do mundo do coração, a criação de novas famílias ideais. Sabemos que sem o Senhor tudo seria em vão, tudo seria impossível. Não devemos perpetuar uma trágica história. Permita que estejamos na posição de deixar todas as coisas alegres por onde passarmos. Por favor, proteja-nos, Pai Celestial, e nos abençoe para que possamos nos tornar uma verdadeira família, um verdadeiro esposo, uma verdadeira esposa. Entregamos tudo ao Senhor. Por favor, guia-nos, e oramos no nome de nossos verdadeiros pais. Amém.